Olá, hoje vamos falar um pouco aqui sobre operações com frações. Vou começar com aquela que é a mais fácil, a mais simples de todas. Talvez seja até um contrassenso, mas eu vou começar com a multiplicação de frações, para depois falar da divisão e por último da adição e subtração. Então começamos com, para multiplicar duas frações, suponha que você tenha uma fração a sobre b e quer multiplicar por uma fração c sobre d. Isso aqui é bastante simples. A regra é multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. No caso aqui, a vezes c, numerador por numerador, e denominador por denominador, b vezes d. Como seria um exemplo disso aqui? Um exemplo, você tem que multiplicar 3/5 por 2/4. Você vai multiplicar numerador por numerador, no caso 3 vezes 2, que dá 6, e 5 vezes 4, que é denominador por denominador, que no caso dá 20. Então o resultado de 3/5 vezes 2/4 é 6 sobre 20. Simples assim, não tem muito o que inventar, é exatamente isso. E é isso, para colocar uns exemplos mais chamativos, eu colocaria aqui uma multiplicação como exemplo também, uma multiplicação de uma fração um pouquinho mais de firula, né? Vamos multiplicar 2/3 por menos meio, multiplicado por 7/9. E que eu fiz aqui? Estou multiplicando logo 3 frações e uma delas é negativa, né? Então, numerador, primeiro multiplico, 2 vezes 1 vezes 7. 2 vezes 1 é 1, vezes 7 é 14. 3 vezes 2 é 6. Vezes 9 é 54. A primeira tem sinal positivo, a segunda tem sinal negativo e a terceira positivo. Se eu multiplico um número positivo por um negativo, dá negativo. Agora, esse negativo que resultou multiplicado por um positivo, dá negativo também. Então, meu resultado aqui é uma fração com sinal negativo. E simples assim você multiplica frações. É a coisa mais simples do mundo. Não mais difícil, mas com um pouquinho mais de atenção, você também conseguirá fazer a divisão de frações. Não é muito mais difícil. A sobre b e você quer dividir por c sobre d. Aqui existem dois caminhos. Vamos dizer, o caminho 1, você vai manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Olha só, mantém a primeira, que é a sobre b, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda era c sobre d, o inverso dela é d sobre c. Quando você fizer essa brincadeira aqui, o que você vai obter? Você vai obter AD sobre BC. O caminho número 2 seria você escrever isso aqui em forma de fração. A sobre B dividido por C sobre D. E aí a gente faz o que a gente chama de multiplicar os extremos. Multiplica o A pelo D e o B pelo C. Você obteria aqui, evidentemente, AD, A vezes D, dividido por B vezes C. Note que o resultado obtido nos dois métodos é o mesmo, claro, é o que se espera. Então você pode manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, ou você pode multiplicar os extremos, escreve uma fração dividida pela outra e multiplica os extremos. Lembre-se sempre que tanto na multiplicação quanto na divisão, se você está multiplicando uma fração por um inteiro, você pode sempre se valer da possibilidade de usar o denominador igual a 1. Quero dividir 3/5. Quero dividir 3/5 por 2/3. Eu poderia fazer assim. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? A primeira é 3/5, a segunda é 2/3. O inverso de 2/3 é 3 sobre 2.
3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 2 dá 10. Essa é uma maneira. E a outra maneira seria escrever 3/5 dividido por 2/3. E multiplicar os extremos. 3 por 3 dá 9. 5 vezes 2 dá 10. Chegaríamos no mesmo resultado. Na divisão, da mesma maneira que na multiplicação, você também precisa fazer o famoso jogo dos sinais. Um número positivo dividido por um número positivo dá outro positivo. Agora, se tu dividir um negativo por um positivo ou um positivo por um negativo, você obterá um resultado negativo. Então, nunca se esqueça. Multiplicação e divisão tem que estar atento ao jogo dos sinais. Lembrando que em qualquer caso desse, se um desses números for inteiro, você pode usar o denominador 1 ali para facilitar. Porque o 1 na multiplicação e na divisão não muda nada, ele é elemento neutro, tá? Ele só serve para nos ajudar. Mas se multiplicação e divisão é muito simples, nós precisamos ir para adição e subtração. Aqui sim as coisas ficam um pouquinho mais turvas, mas não significa mais difícil. Vamos fazer isso aqui. A regra seria mais ou menos assim. Se você quer somar ou subtrair uma fração A sobre B, vou colocar um mais ou menos aqui, porque você quer somar ou subtrair, vale para as duas. C sobre D, como é que seria essa conta aqui? Aqui no resultado, o denominador vai ser o mínimo múltiplo comum dos denominadores. E aí você vai pegar isso aqui, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Isso aqui vai te dar um número x quando você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Te dá um número x. E você tem que fazer isso para a outra parcela. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai te dar um número y. E o sinal que vai aparecer aqui é esse sinalzinho que está aqui. Aqui, evidentemente, nessa coisa aqui, o nosso x, então, é o quê? Ele é o MMC de BD dividido por B multiplicado por A. Enquanto que o nosso y é o MMC de BD dividido por D multiplicado por C. Essa é a regra. Se parece um pouco estranho, então a gente faz um exemplo para ficar bem simples. 2/3 menos 3/5. Como é que eu resolvo isso aqui? Primeiro aqui é o MMC de 3 e 5. Caso você não saiba quanto é o MMC de 3 e 5, você pode fazer no seu rascunho aqui. 3 e 5 faz o processo de fatoramento. Qual é o primeiro primo que divide ou 3 ou 5? É o 3, né? Esses dois números são ímpares, o 2 não é possível, é o próprio 3. Põe o 3 ali, vai dividir o 3, porém não dividirá o 5. O próximo primo é o próprio 5, que dividirá ambos os números. Então o MMC aqui é 3 vezes 5, que é 15. Então, o resultado aqui é 15. E agora a gente faz assim, ó, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Então vem para cá o 10. Essa fração era positiva, esse 10 é positivo. Agora vamos para lá. 15 dividido por 5 dá 3. E 3 vezes 3 dá 9. O sinal aqui é menos, então aqui vem menos. Então isso aqui vai dar, o denominador já sabemos que é 15, aqui em cima 10 menos 9 é 1. Então está o resultado aqui dessa subtração. 2/3 menos 3 sobre 5 é 1 sobre 15. E ainda há algumas regrinhas para facilitar a nossa vida, que nós podemos fazer. Se você tiver duas frações com denominadores iguais, exemplos. 2/3 menos 1/3. Se você tiver essa situação, se você fizer aqui no seu rascunho mínimo o MMC de 3 e 3, você vai ver que vai dar por 3, evidentemente, né? E aí, se tu dividir 3 por 3, vai dar 1, que multiplicado por 2 vai dar 2.
Se eu dividir 3 por 3 dá 1, multiplicar por 1 dá 1. Né? Então aqui em cima ficou 2 menos 1, 1 e aqui 3. Então nós descobrimos que se o denominador for igual, nós não precisamos fazer o mínimo múltiplo. Nós podemos manter o denominador e operar apenas os numeradores, somando ou diminuindo. Isso aqui nos leva também a outras possibilidades. Suponha que você tenha 2 terços menos 5 sextos. Olha só. Nesse caso aqui você percebe facilmente que se você multiplicar essa primeira fração por 2, o numerador passará a ser 6, o denominador passará a 6. Você terá assim, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, menos 5 sextos. Veja, multipliquei a primeira por 2, ela ficou com o mesmo denominador da segunda. E aí eu caí numa situação como essa, que eu posso simplesmente manter o denominador e operar os numeradores, que nesse caso vai dar menos 1. Então, às vezes eu posso trabalhar para mim ficar com denominadores iguais. Posso multiplicar uma fração por um número? Posso, porque na verdade 4 sextos e 2 terços são frações equivalentes. Você já estudou isso.